Em 1960, uma mulher chamada Neide Maria Lopes cometeu um crime que abalou o Brasil pela tamanha crueldade. Hoje eu vim falar pra vocês o caso A Fera da Penha. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1 hora da tarde. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e já deixar o seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, já deixe seu like. Comenta se você quer que eu traga algum caso criminal aqui no canal que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, eu tenho poucos recados pra falar pra vocês aqui agora. Inicialmente vou falar sobre o rumo do canal, porque estamos chegando perto dos 500 inscritos. E eu tô ficando muito feliz. E quando a gente bater os 500 inscritos, quando batemos essa meta de 500 inscritos, eu vou abrir um novo quadro aqui no canal sobre crimes vitorianos. Porém, a frequência de vídeos aqui no canal, ela pode sofrer alguma alteração, já que o local onde eu trabalho, ele começou a pedir hora extra porque estamos no verão e a gente precisa trabalhar mais nesse verão. Enfim, pode ser que mude alguma coisa aqui no canal. Eu espero não mudar, vou tentar não mudar nada aqui no canal, mas eu gosto já de deixar avisado. Acho que por enquanto são esses os recados, então chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. No Rio de Janeiro de 1959, Neide Maria Lopes, de apenas 22 anos, se apaixonou por um cara chamado Antônio, que era 5 anos mais velho do que ela. Após alguns meses de relacionamento, Neide descobre que Antônio tinha uma família e tinha 2 filhas, e que ela estava meio que assumindo o posto de amante. Ela ficou indignada com isso e decidiu se aproximar da família dele. Mas foi nessa aproximação que Neide cometeu um dos crimes mais brutais que o Brasil, que o Rio de Janeiro já conheceu. Mas agora que eu dei esse breve contexto, eu vou falar pra vocês quem eram os protagonistas dessa história, vamos dizer assim, a Neide, o Antônio e também a mulher de Antônio. Eu não consegui achar tanta coisa assim sobre eles, mas o pouco que eu achei é bem interessante. Então vamos lá. Neide Maria Maia Lopes nasceu no dia 2 de março de 1937 na cidade do Rio de Janeiro. Seu pai se chamava Benjamin Lopes e sua mãe se chamava Cândida Maia Lopes. Neide também tinha uma outra irmã que se chamava Marilda Maia Lopes. A infância de Neide foi um tanto quanto complicada, já que seus pais eram super protetores e não deixavam ela brincar com quase nenhuma criança. A desculpa que eles davam era que aquilo era para proteger a sua filha de qualquer mal que essas crianças pudessem dar a ela, ou no caso é fazer a ela. Obviamente, a falta de afeto vindo dos seus pais e também a falta de contato com outras crianças, isso fez com que Neide se tornasse uma criança e também uma adolescente muito solitária. Durante a sua adolescência, para meio que tentar fugir da opressão dos pais, ela começou a ler alguns livros e foi então que ela começou a ler alguns contos românticos de policial. Isso assustava os seus pais e também a sua irmã. Eu entendo porque a maioria dos meus livros que estão aqui são casos de terror envolvendo possessão demoníaca ou também casos envolvendo morte e assassinato brutal. Eu entendo as pessoas ficarem assustadas com esse comportamento, porque meus pais eles ficam assim também. Não que eu vá matar alguém, gente. Deus me livre e guarde. Junto com a adolescência, começaram a surgir algumas acnes no rosto de Neide. Ela começou também a se sentir feia, já que o seu nariz ele era grande. E ela começou a não se depilar, a não se cuidar. Isso fez com que a autoestima dela se abaixasse ainda mais. E as poucas pessoas que tinham, os poucos adolescentes que tinham contato com ela, faziam bullying com ela. Mas antes dela conhecer Antônio, de acordo com o diário que ela mesma escreveu na prisão, ela namorou durante um certo período uma pessoa chamada William. Mas esse relacionamento veio a ruir, já que William era extremamente ciumento e não deixava ela conversar com ninguém. E agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre a história de Antônio e também da mulher dele, que se chamava Nilza. Antônio Couto Araújo nasceu no dia 3 de março de 1933, na cidade de Conceição do Coité, na Bahia. Ele era casado com Nilza Coelho, que nasceu na cidade do Rio de Janeiro, e junto eles tiveram 2 filhas. Uma delas chamava Tânia, que também nasceu no Rio de Janeiro em 1956, e a outra filha mais velha se chamava Solange. A Tânia foi a menina que acabou morrendo. Antônio trabalhava na casa de seu senhor no bairro da Fátima. Já a Neide, a assassina,
trabalhava perto daquilo ali. Eles meio que pegavam o mesmo trem para ir trabalhar e foi nesse trem aí que eles começaram a conversar. E agora eu vou falar para vocês os fatos que antecederam a esse crime. Segundo alguns vizinhos e também alguns familiares mais próximos da família de Antônio, Antônio e também Nilza eram um casal bem feliz e eram bem unidos. Enquanto Antônio ia trabalhar no bairro de Fátima, Nilza ficava em casa tomando conta das crianças e também arrumando a casa. Apesar dessa aparente felicidade, as coisas não eram tão maravilhosas assim. Bom, ao menos não para Antônio, já que ele começou a ter um caso. Antônio conheceu Neide, que na época tinha 22 anos de idade, em um trem enquanto ambos estavam indo trabalhar. Eles começaram a trocar algumas ideias, mas foi então que aquela conversa começou a se tornar algo muito mais intenso e foi então que eles começaram a ter um caso em meados de 1959. E durante cerca de 3 meses, os dois começaram a ter esse caso, a se encontrar em vários locais aleatórios do Rio de Janeiro para poder ficar, e muitos desses encontros eram bem picantes, vamos dizer assim. Neide começou a suspeitar que tinha algo de estranho com o Antônio. Ela suspeitava que tinha algo de estranho na relação entre os dois, já que aparentemente ele não queria namorar, apenas queria ficar tendo um caso. Neide, por outro lado, não. Mas ela não perguntou nada a Antônio sobre isso, já que ela tinha medo de perder ele. Ela não sabia que era amante e não sabia que Antônio tinha 2 filhas. Mas foi então que um amigo próximo de Antônio, que sabia do caso extraconjugal, meio que num dia qualquer, ele pegou o mesmo trem de Neide e foi então que ele a reconheceu e chegou perto dela e falou que Antônio tinha uma família e que ela era amante do Antônio. Quando Neide descobriu isso, ela ficou completamente arrasada, mas ela não se deixou vencer sobre isso. Ela chegou a abordar isso mais futuramente. Eu vou falar pra vocês numa próxima parte, um pouco mais pra frente do vídeo, mas ela chegou a confrontar ele e deu meio que um ultimato. Mas eles continuaram tendo um caso e Antônio meio que mentiu pra ela, falando que contou pra família e que já tinham se separado. Mesmo assim, Neide sabia que algo estava de errado e foi então que, antes de dar esse ultimato, ela começou a rondar a casa de Antônio, começou a seguir ele. E meio que em um dia, Neide decidiu bater na porta da casa de Nilza e falar que ela era uma amiga antiga de escola de Nilza. Elas já se conheciam, mas eram de antigamente. Essa foi a desculpa para poder se aproximar da família dele. Detalhe, isso começou a acontecer sem Antônio ficar sabendo. E quando as pessoas começaram a questionar muito Neide sobre o que ela estava fazendo na casa de Nilza, tipo, o que ela estava fazendo ali no bairro, ela deu a desculpa que estava apaixonada pelo irmão dela, que era Nelson Coelho. E durante cerca de 6 meses, ela começou a se tornar muito próxima da esposa de Antônio, a Nilza, e também das 2 filhas do casal. Mas uma coisa que eu devo falar antes do crime que aconteceu, eu preciso falar sobre esse negócio porque pode ser verdade ou não. Neide escreveu sobre isso, mas não se tem provas de que isso realmente aconteceu. Mas é uma coisa importante para se falar. Há um boato meio que circundando esse caso de que Neide estava grávida de Antônio e ele começou a coagir ela a abortar esse filho. Essa informação nunca foi realmente totalmente esclarecida, mas em algumas passagens do diário de Nilza, ela descreveu que após descobrir que estava grávida, ela iria romper o relacionamento com Antônio e também iria começar a conversar sobre isso com a família e caso eles não aceitassem, ela iria fugir de casa e viver sozinha com o filho. Se essa história da gravidez for realmente verdade, isso meio que foi um estopim para que ela começasse a pensar em cometer esse crime contra a família dele. E agora sim eu vou falar sobre o crime que aconteceu e que ela ficou conhecida como a Fera da Penha. Mas agora falando sobre o crime em si, aos poucos Neide começou a fazer algumas perguntas bem certeiras com Nilza para poder absorver o máximo de informações sobre a rotina daquela família. Em certo dia, Neide perguntou a Nilza o que mais Antônio gostava de fazer, o que era melhor para ele, qual era a coisa mais importante do mundo.
Sem imaginar o mal que viria a seguir, Nilza respondeu que a coisa que ele mais se importava na vida era sua filha Tânia. E foi então que Neide teve o pensamento que mudaria a história dela, a história da família de Antônio e também a história do crime no Rio de Janeiro. Aos poucos, Neide começou a se aproximar de Tânia, levando alguns doces e levando alguns presentes toda vez que ela visitava a casa de Nilza. Os meses começaram a se passar e esses encontros, tanto com Nilza, tanto com Antônio, ainda aconteciam sobre as escondidas. E enquanto isso, ela continuava se aproximando ainda mais de Tânia. Mas em certo encontro do casal de Antônio e de Neide, ela disse o seguinte, abre aspas, "Você realmente gosta de Nilza?" Fecha aspas. Antônio ficou muito assustado ao saber que a sua amante sabia o nome da sua esposa. Ele ficou muito alarmado, perguntou o que era, ela desconversou, mas eles seguiram aquele romancezinho ali. Até que um dia ela ficou pé da vida e deu um ultimato de 1 semana. Caso ele não resolvesse, ela iria fazer uma coisa impensável. Não disse o quê. Além disso, Neide também confessou que estava indo na casa de Antônio havia vários meses e que já sabia de muitas das coisas de sua família, tanto de Nilza quanto de suas filhas. Aparentemente, isso não abalou Antônio, essa informação não abalou tão profundamente Antônio e eles continuaram a se encontrar às cegas. Às escondidas, quer dizer. Ela aparentemente não ficou satisfeita com essa reação de Antônio de ficar muito calmo e ela deu a seguinte declaração, abre aspas, "Ou você termina com sua esposa ou eu mato a sua família inteira", fecha aspas. Antônio novamente não acreditou naquilo, pensou que era conversa fiada e por ele tudo bem, mas Neide levou aquilo pro coração e realmente ela estava embocada, sabe? Mas foi então que no dia 30 de junho de 1960, Tânia, que tinha apenas 4 anos na época, não estava querendo ir à sua escola, mas a sua mãe insistiu em ela ir. Ela foi contra gosto, mas ela acabou indo para a sua escola. E na tarde daquele mesmo dia, a vizinha de Nilza recebeu o telefonema da mesma pedindo para que ela fosse até o Instituto Joelma para falar que alguma amiga dela iria buscar a sua filha naquela tarde. A vizinha foi e deu essa informação. E meio que sabendo disso, Neide começou a botar o seu plano em prática. Aparentemente, os funcionários não desconfiaram de nada quando Neide chegou, mentiu sobre o seu nome e falou que iria pegar a criança Tânia. Tânia não estranhou aquilo, já que ela havia se aproximado da criança, ou seja, para a criança ir com ela, era 2 tempos. Foi então que por volta das 2 horas da tarde, Nilza foi até o Instituto Joelma, que era a casa de ensino, para levar a merenda de sua filha. Mas foi então que ela teve a pior descoberta da vida dela. A sua filha havia sido, entre aspas, sequestrada, já que uma amiga veio buscar ela. Nilza ficou completamente alarmada com essa notícia e pediu para que sua vizinha fosse junto com ela até a polícia para denunciar o sumiço. Antônio ficou sabendo daquilo e, infelizmente ou felizmente, o único que tinha pistas para saber quem era o criminoso, quem era o sequestrador, era justamente Antônio, que após ouvir as características físicas dessa tal amiga que veio buscar a filha deles, a Tânia, ele meio que confessou o caso extraconjugal e também confessou que, possivelmente, Neide sequestrou a garota. E agora eu vou falar pra vocês as horas que se antecederam ao crime. E durante a tarde daquele mesmo dia, Neide e Tânia começaram a passear por vários bairros da cidade do Rio de Janeiro. Ela começou a comprar bala, doce, enfim, começou a comprar várias coisinhas para poder entreter Tânia, enquanto ela dava um migué ali, tipo assim, pra não ser detectada. Ela até mesmo chegou a comprar um vidro de álcool e quando a Tânia perguntou para que servia aquilo, ela falou que era para fazer um remédio caseiro, já que ela estava com uma dor de cabeça enorme. Foi então que, mais ou menos no finalzinho da tarde, Neide levou Tânia até a casa de sua amiga chamada Zizélia, no bairro chamado Lápide da Penha. Lá tinha um antigo matadouro, que era o Matadouro da Penha. Neide sabia da existência desse matadouro e ela já começou a bolar esse plano, já que vários urubus ficavam rondando aquele local, ou seja, para poder sumir com o corpo, aquele local era o ideal. As duas amigas começaram a conversar e quando Zizélia perguntou quem era a garota, Neide respondeu que se tratava de sua filha e que estava passando a tarde com ela. Mas Zizélia estranhou quando
Neide cortou um fiapo do cabelo de Tânia e guardou esse fiapo dentro da bolsa. Aparentemente, era para poder mostrar a Antônio aquilo e provar que ela era capaz de fazer qualquer coisa para provar o seu amor. Ao cair da noite, por volta das 8 horas da noite, as duas saem da casa de Zizélia e vão direto para o matadouro. E junto com elas, dentro da bolsa de Neide, tinha uma arma calibre .32 que ela usou para matar a Tânia com um tiro queima-roupa. Em uma tentativa de ocultar o cadáver, ela ateou fogo no corpo de Tânia, isso para poder, talvez, chamar a atenção dos urubus e ir lá comer. Isso meio que dificultaria o reconhecimento da criança. Exatamente. Vale lembrar que Tânia tinha apenas 4 anos de idade quando esse crime aconteceu. Ela era um bebezinho. Após colocar fogo no corpo de Tânia, Neide saiu do local alguns minutos depois disso. Mas sem saber, Neide foi vista por outros 2 rapazes, 2 funcionários que estavam no local. Aparentemente foram esses 2 funcionários que chamaram a polícia para ir até o matadouro porque alguma coisa de errado estava acontecendo. Ou era roubo ou outra coisa. Por via das dúvidas, eles chamaram. E foi então que a investigação começou a acontecer. Quer dizer, a investigação porque durou pouquinho tempo. Além dos 2 funcionários do matadouro que viram Neide sair, um outro funcionário, que era meio que o vigília ali do matadouro, avistou por volta das 11 horas da noite uma estranha chama. E foi então que ele decidiu amarrar o cavalo em uma árvore e foi até a chama, foi até aquele fogo. E no meio daquele fogo... Gente, meu Deus do céu, cheguei a arrepiar. Mas dentro daquele fogo estava o corpo de Tânia. Durante a investigação sobre o sequestro de sua filha, Antônio teve que meio que confessar, querendo ou não, que ele estava tendo um caso extraconjugal com Neide Maria Maia Lopes. Ele meio que deu essa confissão porque ele começou a suspeitar de que Neide estava com sua filha. Ele não acreditou, talvez não passou pela cabeça dele que ela tinha matado a sua filha. Após Neide deixar o local do crime, ela foi até a sua casa, mas isso sem saber de que uma operação já estava indo até a casa dela, já que Antônio já tinha confessado e todo mundo já estava sabendo sobre aquele crime. O corpo já estava prestes a ser encontrado pelo rapaz e também outros 2 funcionários haviam visto ela saindo do matadouro. Foi então que, após ser presa dentro da sua casa, ela foi levada até a delegacia e lá ela permaneceu fria e, sabe, tanto faz como tanto fez. E ela negava qualquer envolvimento no sequestro de Tânia. Foi então que ela foi levada até o matadouro para poder reconhecer a vítima que ela havia matado, mas ela se recusou a olhar o cadáver. Ela falou, olha, me tirem daqui que quando eu chegar na delegacia eu conto tudo. Ela foi levada novamente para a delegacia, mas ela não contou nada para ninguém. Ela permaneceu muda calada. E mesmo após o interrogatório de 12 horas, ela não deu qualquer informação significativa sobre o sequestro/assassinato de Tânia. Nesse meio tempo, várias pessoas começaram a saber sobre o ocorrido, sobre o crime e começaram a ficar muito revoltadas e queriam invadir aonde Neide estava. Foi então que ela teve que ser transferida para o prédio da Polícia Central do Rio de Janeiro. Nisso, cerca de 300 pessoas estavam em volta e teve que uma viatura falsa, meio que contendo a Neide falsa, teve que sair primeiro para poder a viatura que carregava realmente a Neide não sofrer apedrejamento. Vocês estão entendendo o nível de revolta desse povo? Foi então que nesse momento entrou em cena o radialista Saulo, que e com a autorização da polícia perguntou a ela o que tinha acontecido e o que levou a ela a cometer esse crime. E para a surpresa de todo mundo, lembrando que ela ficou 12 horas em interrogatório e ela se negou a confessar o crime, ela deu a seguinte declaração para Saulo. Vamos lá, abre aspas. Por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque não tive tempo. Fecha aspas. Nesse mesmo momento, a imprensa local ficou sabendo daquilo tudo, começou a noticiar e deu o apelido a Neide, que ficou conhecido como a Fera da Penha. Eles estavam pensando em fazer a reconstituição do crime, da cena do crime, levando Neide até o local para que ela pudesse encenar o que aconteceu.
mas eles tiveram que cancelar isso, já que eles estavam com medo da população local ir em cima de Neide, não só em cima de Neide, mas também em cima dos policiais, para querer matar ela. E após alguns dias, no prédio da Polícia Central, no Rio de Janeiro, ela foi transferida para um novo presídio em Bangu. Vocês sabem que presídio em Bangu é barra pesada. E agora eu vou falar para vocês sobre o julgamento e também sobre o que aconteceu pós-crime, pós o julgamento, os últimos dias de vida de Neide. O julgamento aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro de 1963 e após 16 horas de deliberação, o júri condenou Neide pelo sequestro e assassinato de Tânia. O juiz Bandeira Estampa declarou 33 anos de prisão em regime fechado, 30 anos pelo homicídio e 3 anos pelo sequestro. Mas por conta da lei do Brasil não poder, o crime, a sentença não poder passar dos 30 anos, já que existe a lei de que um crime não pode ser sentenciado a mais de 30 anos, não pode ter caráter perpétuo. E caráter perpétuo aqui no Brasil é cerca de 30 anos só. E por conta dessa questão dela ficar além dos 30 anos, houve um outro julgamento a pedido dos advogados de Neide, mas esse segundo julgamento só serviu para poder confirmar a sentença anterior de 33 anos e foi então que em 1966 ela foi presa oficialmente. Mas Neide não chegou nem perto de cumprir os 33 anos de sentença, já que de 33 caiu para 21 anos, mas ela foi solta quase completando uns 10 anos. Em 1975, ela foi solta. Após ser solta, ela permaneceu na casa de seus pais até eles morrerem. E segundo alguns vizinhos, ela tinha alguns hobbies bem comuns. Ela apenas assistia novelas e tinha alguns hábitos de uma senhora de idade já. Já os pais de Tânia meio que continuaram juntos, já que Nilza perdoou o marido. E com isso, eles tiveram mais 3 filhas. Ou seja, totalizando 4 crianças. Isso depois da Tânia ter morrido e meio que, querendo ou não, ser por causa de Antônio. Exatamente. Mas Neide Maria Lopes faleceu até que bem recentemente, no dia 2 de maio de 2023, exatamente, esse ano, no Hospital Souza Aguiar. E a causa da morte foi um acidente cerebral, um acidente vascular cerebral. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal, já deixar o seu like. E até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.